Sumo Insight, o canal para incentivar a leitura, despertar para o conhecimento. O impacto de Ayn Rand. Quem foi Ayn Rand? Antes de mergulharmos no porquê de suas ideias ainda sacudirem o mundo, precisamos entender quem foi a mulher por trás do mito. Ayn Rand nasceu Alisa Rosenbaum, em 1905, na cidade de São Petersburgo, Rússia. Ela testemunhou de perto a ascensão do comunismo e a Revolução Russa, vendo o negócio de sua família ser confiscado pelo Estado, uma experiência que moldaria para sempre seu desprezo pelo coletivismo. Aos 21 anos, fugiu para os Estados Unidos com pouco mais que uma máquina de escrever e um sonho: trabalhar em Hollywood. E ela conseguiu. De figurante a roteirista, Rand transformou sua filosofia em best-sellers monumentais. O que ela criou não foi apenas literatura, foi o objetivismo, uma filosofia para viver na Terra, baseada na razão, no interesse próprio racional e no capitalismo laissez-faire. Ela faleceu em 1982, em Nova York, mas como veremos agora, sua voz nunca esteve tão viva. Se você abrir a caixa de correspondência de uma editora que publica Rand, a frase que mais vai encontrar é: "A revolta de Atlas mudou a minha vida." Mas por que uma autora de ficção tem esse poder? A resposta é simples: Rand não escrevia apenas histórias, ela apresentava ideias sobre política, moralidade e vida de uma forma que qualquer pessoa pudesse entender. O apelo aos jovens e a busca pela excelência. Para os jovens, os romances de Rand são um grito de liberdade. Eles alimentam a autoestima e a rebeldia natural, oferecendo argumentos sólidos contra o senso comum do sacrifício pessoal. Seus heróis não vivem para os outros, nem pedem que os outros vivam para eles. São indivíduos movidos pelo talento criativo, que não se curvam a normas sociais vazias, mas sim aos fatos e à razão. Para Rand, o progresso humano depende de mentes livres, e mentes não podem ser forçadas a pensar. Uma visão de mundo completa. O que torna Rand tão influente é a sua visão sistemática. Ela conecta tudo, desde a maneira como você pensa até a economia de um país. Em seus livros, conceitos como empreendedorismo, capitalismo e felicidade caminham juntos. Ela mostra as consequências desastrosas de abrir mão da própria mente em nome do altruísmo forçado ou da regulação estatal. É um guia prático para resolver os dilemas da vida. Influência global e política. A prova de sua força está nos números. Nos Estados Unidos, A Revolta de Atlas já foi considerado o segundo livro mais influente, perdendo apenas para a Bíblia. Mas o fenômeno é global. Da Suécia à Índia, da Rússia ao Brasil, milhares de pessoas buscam em Rand uma nova perspectiva. Na política, sua sombra é longa, influenciando desde ex-presidentes do Banco Central americano até líderes europeus, que a veem como uma das maiores pensadoras do século XX. A filosofia do objetivismo. No coração de tudo está o objetivismo. Rand defendia que existe uma realidade objetiva lá fora e que podemos conhecê-la através da razão. Para ela, o que é moral não é o sacrifício, mas o egoísmo racional, a busca pela própria felicidade e prosperidade. Ela desafiou Marx ao dizer que o valor é criado pela mente criativa, e não pelo trabalho braçal. Sem liberdade para criar e possuir o fruto do próprio trabalho, a humanidade estagna. Claro, Rand tem muitos críticos. Filósofos e acadêmicos questionam sua confiança na realidade e sua rejeição ao altruísmo tradicional. Mas a oposição acadêmica não diminui sua importância. O fato é que as ideias de Ayn Rand continuam atraindo seguidores de todas as origens porque oferecem algo raro, uma defesa apaixonada da liberdade individual e da capacidade humana de triunfar. A visão de mundo de Rand, o desafio de uma perna só. Certa vez, em uma conferência, perguntaram a Ayn Rand se ela poderia explicar sua filosofia enquanto se equilibrava em uma única perna. Ela aceitou o desafio e definiu o objetivismo em 4 palavras: na metafísica, a realidade; na epistemologia, a razão; na ética, o autointeresse; e na política, o capitalismo. Para Rand, a filosofia não era um exercício acadêmico abstrato, mas o mapa essencial para a sobrevivência humana. Vamos entender como essas peças se encaixam. 1. Metafísica e epistemologia, o mundo como ele é. O ponto de partida é simples: a existência existe. O mundo ao nosso redor é real,
sólido e não depende dos nossos desejos ou orações para continuar existindo. Não vivemos em um sonho ou em um milagre arbitrário. Mas, se o mundo é real, como o conhecemos? Através da razão. Diferente dos animais, não sobrevivemos por instinto. Precisamos usar a mente de forma deliberada para identificar a realidade, criar conceitos e organizar o conhecimento. Para Rand, a lógica é o único método válido para descobrir a verdade. Se você ignora os fatos em favor de caprichos ou ilusões, você está apostando contra a sua própria vida. 2. Ética, o valor da vida e o egoísmo racional. Aqui está o ponto mais polêmico de Rand, a moralidade. Ela argumenta que o padrão de valor de um ser humano deve ser a sua própria vida. Se você quer prosperar, suas ações devem servir ao seu alto interesse racional de longo prazo. Rand faz uma crítica devastadora ao altruísmo e ao autossacrifício. Para ela, sacrificar-se pelos outros ou sacrificar os outros por você são dois lados da mesma moeda destrutiva, a vida como um parasita. A verdadeira virtude está na conquista da própria felicidade, na autoestima e no orgulho de suas realizações. É a ética de quem não pede permissão para brilhar. 3. Política e economia, a liberdade e o capitalismo. Da ética individual, Rand salta para a organização social. Se o homem precisa pensar e agir para viver, ele precisa de liberdade. O único sistema político que protege essa necessidade é o capitalismo laissez-faire. Nesse sistema, o governo tem uma única função: proteger os direitos individuais contra o uso da força física. O Estado deve ser apenas o guardião, com tribunais e polícia, garantindo que ninguém seja coagido. Todo o resto, economia, saúde, educação, deve pertencer ao reino da livre iniciativa e da propriedade privada. Para Rand, o capitalismo não é apenas eficiente, é o único sistema moralmente justo. 4. Estética e o ser heróico. Até na arte Rand vê a filosofia em ação. Para ela, a arte não é um mistério, mas a recriação da realidade de forma a isolar o que é importante. Através de seus livros, ela nos apresenta o ser heróico, o indivíduo inteligente, criativo e visionário que vive por seu próprio esforço e não reconhece o direito de ninguém de tomar o que ele criou. Seus heróis são os realizadores, seus vilões são os saqueadores, aqueles que usam a força ou a culpa para explorar a mente alheia. No fim, a mensagem de Rand é um chamado: apenas uma cultura baseada na razão e na celebração do sucesso humano pode sobreviver e levar a humanidade às estrelas. A visão de mundo de Rand é um sistema completo. Se você aceita que a realidade é o que é, você deve aceitar a razão. Se aceita a razão, deve aceitar a liberdade. E se aceita a liberdade, o herói é você. A natureza da realidade, A, um mundo de bom senso. Muitos filósofos passaram séculos tentando nos convencer de que o mundo é uma ilusão, um sonho ou reflexo de algo espiritual. A Rand corta esse caminho com o que ela chama de a visão do bom senso. Para ela, o mundo que vemos, tocamos e sentimos é a realidade. Nosso grande desafio não é questionar se ele existe, mas sim entender o que ele é para podermos prosperar nele. Os 3 pilares, os axiomas de Rand. Para sustentar sua visão, Rand estabelece 3 verdades que ela considera autoevidentes. São os chamados axiomas. A existência existe, as coisas estão aí. Elas não desaparecem quando você fecha os olhos e não dependem da sua opinião para existir. A consciência existe, se você percebe as coisas, você existe e a sua capacidade de perceber também. Não se pode ter consciência do nada, a consciência é sempre de alguma coisa. A lei da identidade, este é o coração de tudo. Ser algo é ter uma identidade. Uma maçã é uma maçã, ela não pode ser, ao mesmo tempo, um motor de carro ou um desejo. Como diz Rand, existência é identidade. Causalidade, a identidade em ação. Imagine uma criança descobrindo o mundo. No início, é tudo uma confusão de cores e sons. Mas logo, o cérebro dela agrupa essas sensações e ela percebe entidades: a mesa, o cachorro, o brinquedo. A criança nota que a mesa é dura e o urso é macio. Ela percebe que se empurrar o urso da mesa, ele cai.
Isso é a causalidade. Para Rand, a causalidade é simplesmente a lei da identidade aplicada à ação. As coisas se comportam de acordo com o que elas são. Um cão late porque é um cão, e o fogo queima porque é fogo. Entender como as coisas agem é o que nos permite prever e transformar o mundo ao nosso redor. Primazia da existência, fatos versus desejos. Aqui Rand faz um alerta crucial: a realidade tem primazia sobre a consciência. Isso significa que os fatos não ligam para os seus sentimentos. Desejar que algo seja diferente, rezar para que a gravidade pare ou ignorar um problema não muda a natureza das coisas. Os fatos são metafisicamente dados, eles são inevitáveis. A única coisa que podemos mudar são as nossas escolhas, o que Rand chama de é o feito pelo homem. Podemos transformar argila em tijolos, mas apenas se respeitarmos as propriedades da argila. Tentar forçar a realidade a ser o que ela não é, só leva ao fracasso. O erro dos idealistas e dos materialistas. Rand rejeita dois grandes erros do pensamento humano. Os idealistas, como Platão, que acham que o espírito ou as emoções podem moldar a realidade. Para Rand, isso é fantasia e leva a contradições perigosas. Os materialistas, como Marx ou Skinner, que aceitam os fatos físicos, mas negam a importância da consciência e do livre-arbítrio, tratando o ser humano como um robô biológico. Para Rand, nenhum desses caminhos funciona. Precisamos aceitar que o mundo é real, fatos, e que nossa mente é a ferramenta capaz de entendê-lo. Escolha. Conclusão e próximo passo. Entender a realidade é o primeiro passo, mas como podemos ter certeza de que o que sabemos é verdade? Como evitar o erro? No próximo capítulo, vamos explorar a ferramenta que Rand considera a maior arma da humanidade: